boa noite, seja bem-vindo. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé aí na sua casa. Nós estamos dando início a mais um culto da nossa campanha, Além dos Limites. E nós temos feito as campanhas com essas filipetas, onde nós apresentamos os nossos pedidos de oração. Aqui nós temos 7 semanas e não interessa em qual semana você está. Às vezes é a primeira vez que você está assistindo, então é a sua primeira semana, ou é a segunda, ou é a quinta, ou é a sétima. Mas a fé que você deposita nos pedidos que você coloca é aquilo que vai fazer a diferença. Então, que você pegue a sua filipeta, corre lá no quarto, eu não sei onde você deixou, mas pega, anota os seus pedidos. Se você não tem a sua filipeta, corre, pega um caderno, uma caneta, escreve lá a primeira semana, segunda semana e faz a lista dos teus pedidos de oração. Durante esse louvor, eu quero te convidar a adorar o Senhor, mas que você comece a trazer no seu coração aquilo que é um desejo da tua alma. E enquanto nós louvamos, você vai preparando o seu coração, porque nós teremos uma palavra e uma ministração poderosa. Se alegre na presença do Senhor. Amém? Mais
cultos de campanha são os cultos onde a gente coloca aquilo que é importante para nós. Sabe, muitas vezes a gente até sabe aquilo que a gente quer, mas são tantas coisas e a gente acaba se perdendo dentro dos nossos pensamentos. Então eu acredito que você já esteja com a sua filipeta. E eu quero te convidar nesse momento a rever os alvos de oração que você colocou. Veja se está tudo aí. Veja se tem alguma coisa que já se cumpriu. Veja se nesses dias algo a mais foi acrescentado. Mas que durante esse louvor você use esse momento para falar com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir na direção daquilo que é necessário você alcançar. Então, enquanto nós louvamos, que você se desprenda das pessoas que estão do seu lado. Que você possa colocar o seu coração diante do altar do Senhor e falar para Ele: Senhor, me mostra onde eu devo ir, me mostra o caminho que eu devo seguir. Ele vai te conduzir. E eu acredito que nesta noite tem pedidos no seu coração que você nem se lembrava mais, mas que o Espírito Santo vai trazer à tona. E você vai colocar nessa filipeta, no seu caderno, aonde quer que você esteja anotando. Então, que no momento desse louvor, você consagre o seu coração ao Senhor. E Ele vai falar com você nessa noite. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 declare a santidade do Senhor. Só tu és santo. Levante as suas mãos e declare: só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Levante um altar de adoração ao Senhor nessa noite. O templo está fechado, mas o céu não. Então levante as suas mãos e adore ao Senhor. Santo, santo, santo. Tu és exaltado, tu és adorado. Nós te desejamos, Senhor, nós te glorificamos. Oh, aleluia. Só tu
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Que nesse momento você possa ir na sua casa, pegar a sua filipeta, ou o lugar onde você anotou os seus pedidos, os seus alvos de oração. E eu quero te convidar nesse momento a se ajoelhar. Porque quando nós nos ajoelhamos, nós estamos colocando para Deus que nós sabemos que nós somos menores do que Ele, que nós sabemos que Ele é muito superior a nós. Quando nós nos prostramos, nós estamos colocando a nossa vida submissa ao poder do Senhor. A palavra de Deus diz que tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer com fé. E nesse momento nós vamos orar por esses pedidos de oração. E eu quero te convidar a depositar uma fé que você nunca depositou. Que você faça uma oração nessa noite capaz de estremecer os céus e capaz de amedrontar o inferno. Então que nesse momento você pegue o seu papel, que você se ajoelhe, que você levante esse papel e que você feche os seus olhos. E que você comece a trazer no seu coração mais fé, mais esperança, porque aquele que é fiel, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos nessa noite, Deus, um clamor por cada pedido de oração. Espírito Santo de Deus, eu te peço, visita agora cada casa, cada filho que está assistindo a este culto. Senhor, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha cumprir os desejos dos nossos corações, que estejam aliados com o teu propósito. Senhor, tem pessoas que precisam de restauração, cura, libertação. E Deus, nós declaramos nessa noite em fé que o Senhor há de cumprir, o Senhor há de restaurar famílias que estavam despedaçadas, finanças, pessoas em vícios, pessoas, Deus, em depressão. Nós declaramos libertação nessa noite, nós declaramos vida, fôlego do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós somos a igreja e contra a igreja o inferno não prevalece. Nós, Deus, estamos dentro das nossas casas, mas o nosso coração está no seu altar. Então eu te peço, Espírito Santo, que venha com fogo, com chama do céu, para queimar e incendiar esse altar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que cada pedido que foi colocado, ele possa ser realizado conforme o teu desejo, conforme o teu querer. Pai, se não for da tua vontade também, que o Senhor nos ensine a olhar com os teus olhos, mas que nós sejamos, Deus, testemunha daquilo que o Senhor há de fazer. Querido, que nesse momento você pegue este papel e que você já comece a agradecer e a glorificar, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Se a tua fé ela for tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas. Então comece a adorar ao Senhor e a glorificar, porque já é promessa de bênção sobre a sua vida. Nessa noite, Deus, Ele está do teu lado, Ele desceu na tua casa e Ele está ouvindo cada pedido seu. Então glorifique, porque Ele já cumpriu. Ele já cumpriu. Aleluia! O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Declare isso a Ele. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Senhor, pelo nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, é que nós pedimos que o Senhor possa vir a cumprir os sonhos dos nossos corações.
Nós, Pai, sabemos que os teus planos e os teus sonhos são maiores e melhores que os nossos. Então eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor alinhe a nossa vontade com a sua. Em nome de Jesus. É essa oração que eu faço para a honra e glória do teu nome. Querido, se você tem fé que Deus é capaz de fazer, levante as suas mãos aí na sua casa e dê uma salva de palmas ao Senhor. Adore a Ele com as tuas palmas, glorifique-o. Porque nessa noite, chaves serão liberadas sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Bom, eu quero convidar uma pessoa muito especial para trazer uma palavra diretamente do trono de Deus. Que você se atente, que você preste atenção, porque Deus vai falar com você poderosamente. Marina, pode vir. Glória a Deus, o louvor pode descer. Amém? A gente está na campanha Além dos Limites. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês, lá em Jeremias 18, capítulo 18, do versículo 1 ao 6, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, ele se quebrou na mão do oleiro, que tornou fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Nesse texto, a Bíblia nos mostra que nós precisamos passar por processos, né? E a primeira parte desse processo é a gente descer à casa do oleiro. Para a gente viver exatamente o que Deus tem para nós, para a gente começar a viver além dos limites, a gente precisa descer à casa do oleiro e iniciar esse processo nas nossas vidas. E viver, né, além dos limites é a gente viver na profundidade em Deus. A gente ir profundo, a gente ser profundo na presença de Deus, a gente ser profundo na intimidade que a gente tem com Deus, a gente ser profundo nos processos que Deus coloca nas nossas vidas para que a gente passe. Amém? Para caminhar na profundidade que Deus nos chama, é necessário passar por processo. E esse processo, quando a gente respeita o processo, ele gera em nós resiliência. Ele gera em nós a capacidade de suportar. Então, quando a gente passa por processo e a gente respeita o processo, a gente se torna resilientes. A gente se torna pessoas na profundidade de Deus. A gente se torna pessoas profundas em Deus. Mas quando a gente não respeita os processos, nós nos frustramos, nós nos machucamos. E essas frustrações, essas marcas, né, de burlar o processo, ela impede da gente ir além. Ela impede a gente de viver além dos limites, né? Ela impede a gente de viver a profundidade de Deus. E nos tempos de hoje, a gente vê, né, uma geração onde as pessoas são frustradas em diversas áreas, por simplesmente não respeitar o processo. E eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Quais áreas da sua vida você está frustrado? É na sua vida emocional? São os seus sentimentos que mandam em você? São as suas decisões explosivas que mandam em você? É seu casamento que está com dificuldade, que está em crise? É seu trabalho? Ou é a falta do trabalho, um problema financeiro? São os seus pensamentos? Às vezes uma falta de perdão para alguém? O que tem frustrado e boicotado você de executar o processo de Deus, de descer à casa do oleiro? E hoje o processo que você pode estar vivendo está difícil. Você pode não estar entendendo, mas esse processo que você está passando hoje, essa frustração que você está passando hoje, muitas vezes lá atrás você teve uma decisão errada, você andou por caminhos errados,
você teve escolhas erradas e isso acabou te levando para esse processo. E quando a gente fala de entrar num processo, de descer a casa do olheiro e ser forjado, criar resiliência, é algo que machuca o nosso coração, nos assusta, na verdade, porque a gente tem medo de ser confrontado, porque ser confrontado dói. Assim como eu já desci a casa do olheiro quando me converti, como outras pessoas na igreja já teve esse processo, é um processo doloroso, só que é um processo necessário. Se você quer viver além dos limites, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa se posicionar e decidir, entrar no processo e descer a casa do olheiro para que Ele te refaça nas áreas que Ele precisa refazer na sua vida. Quando Jeremias, ele desce a casa do olheiro, ele desce para ser forjado, para ser moldado, para ser reconstruído e para criar resiliência. Descer na casa do olheiro é parar de ouvir você, é você diminuir para que o Senhor cresça sobre a tua vida. Quando Jeremias ele desce lá na casa do olheiro, Jeremias ele parou de ouvir as circunstâncias que estavam ao redor dele, as murmurações que estavam ao redor dele e as dúvidas que tinha no coração dele. Ele desceu para ser forjado, para criar resiliência, para se tornar forte. E para você ir além, você precisa decidir. Eu não posso decidir por você, assim como o seu líder não pode decidir por você. Você tem que dar esse passo e decidir: Senhor, eu quero viver na sua profundidade, eu quero ir além dos meus limites. As pessoas falam tanto de viver no profundo e eu quero experimentar isso. Mas para você experimentar, você precisa dar o primeiro passo, que é descer na casa do olheiro para que você seja forjado, para que seu caráter seja forjado. E eu vou te falar, aquilo que mais dói, aquilo que você tem mais medo de ser confrontado, é onde Deus vai te confrontar, porque faz parte do processo. E a gente tem que querer viver esse além dos limites, viver o sobrenatural de Deus, não viver o sobrenatural de Deus somente em momentos dentro da igreja ou momentos em casa que você coloca um louvor. A gente tem que decidir viver o sobrenatural de Deus todos os dias. A gente tem que decidir ir além dos nossos limites todos os dias, porque ir além dos limites, né? Você vai até o seu limite. Quando você passa do seu limite, já começa a entrar no sobrenatural de Deus. É onde Deus começa a agir sobre a sua vida. O porquê? Porque quanto mais você suporta o processo, mais profundo em Deus você vive. E é impossível viver na profundidade de Deus se você não passar pelo processo. Não tem como você querer ir profundo, mas se você não passa pelo processo, se você não se dispõe a descer a casa do olheiro para ser forjado, para criar resiliência. Então, para você ir além dos seus limites, para que o Senhor consiga trabalhar o além, você precisa descer a casa do olheiro, você precisa ser confrontado e entender que processos nas nossas vidas são necessários. E muitas vezes os processos eles acabam sendo dolorosos, mas se tem dor é porque Deus está agindo, porque Deus está te curando, porque Deus está te libertando. E isso já quer dizer que você está indo além do seu limite, você já está indo além do que você pode. E Deus já está começando a agir sobre a sua vida. E uma frase de um livro que eu estou lendo que impactou muito o meu coração, diz assim: é impossível você conquistar a vitória se você não ousar batalhar. Então, se você quer a vitória, se você quer andar além, se você quer ir além, se você quer andar na profundidade de Deus, você precisa batalhar por isso. Você precisa permitir romper esse limite na sua vida, você ir atrás daquilo que vai trazer a sua vitória. E muitas vezes, hoje, você não tem uma vitória sobre uma área da sua vida, porque você tem medo do processo. Você tem medo de descer a casa do olheiro. Eu, antes de me converter, quando eu ouvi falar de Jeremias, eu tinha medo, porque Jeremias, ele desceu na casa do olheiro e ele foi confrontado. E eu tinha medo de ser confrontada no que eu achava que para mim já estava bom. Mas quando eu me coloquei à disposição de descer, de ser confrontada, que Deus começou a me refazer, eu entendi que o processo, ele é muito mais do que necessário. Sem o processo, a gente não rompe. Sem o processo,
a gente vive uma vida em círculos. A gente anda e a gente continua tendo os mesmos resultados. A gente tenta ir para frente, a gente tenta romper uma área da nossa vida, mas se a gente não entende que a gente precisa passar pelo processo, se a gente não entende que a gente precisa descer a casa do olheiro nessa área da nossa vida, a gente vai andar, a gente vai cansar, a gente vai suar e a gente vai desistir, porque a gente está querendo fazer com a força das nossas mãos. E ser confrontado, ele faz parte do processo. Então, quando você decidir, que essa noite você se decida descer a casa do olheiro, e você descendo a casa do olheiro, você entenda que ser confrontado dói, mas que faz parte do processo. E quanto mais confrontado a gente é, mais profundo em Deus a gente vive. E quando Jeremias ele desce na casa do olheiro e ele se depara com o olheiro fazendo vaso, enquanto o olheiro faz o vaso quebrou. E eu pergunto para você essa noite, o porquê que o vaso quebrou? O que quebrou não era vaso, porque só é vaso depois de pronto. Enquanto isso, é somente barro, no formato de vaso. E muita gente acha que desceu a casa do olheiro, iniciou o processo e já se torna um vaso. Você só se torna um vaso a partir do momento que Deus fala que você é um vaso. Porque senão você é apenas um barro. Um barro que não está pronto, pode parecer que está pronto, mas não está pronto. Pode ter jeito de vaso, mas não é vaso. Tem aparência de vaso, mas não é vaso. Você só está pronto para algo, para romper na sua vida, quando Deus falar para você que você está pronto. Quando você começar a abrir mão de ouvir as circunstâncias e ouvir a sua voz. E começar a ouvir a voz de Deus. Quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente para de ouvir as nossas emoções, a gente começa a caminhar para ir além. A gente começa a caminhar para ir profundo, em direção à profundidade de Deus. E quantas vezes nós queremos determinar o tempo do processo? Olha, eu já estou na igreja faz 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos. E eu já passei pelos processos. Eu já passei por um processo, já passei por outro. Eu já desci na casa do olheiro durante esses 10 anos de conversão. Mas se é você que está determinando o tempo do seu processo, é porque você ainda não é vaso. Você pode ter formato de vaso, mas você ainda é barro. E você precisa ser moldado mais ainda na casa do olheiro. Você precisa ser quebrado mais. Você precisa ser confrontado mais ainda na casa de Deus. E quando o vaso se quebra ali na mão do olheiro, não foi o olheiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou e o defeito não está no olheiro, mas está na matéria-prima. Nós somos a matéria-prima e o olheiro é Deus. O barro, ele precisa eliminar excesso. O que é o excesso? Quando o olheiro está fazendo barro, existe dentro do barro pedras, areia. E nesse processo, o olheiro, conforme ele vai moldando, ele vai eliminando esse excesso de pedra, excesso de areia. E assim é comigo e assim é com você. Quando a gente entra na casa do olheiro para que a gente desça lá e seja confrontado, ele precisa tirar de nós o excesso. O que é excesso na sua vida hoje? O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida hoje? O que tem ocupado esse excesso? O que tem sido excesso para você? Muitas vezes você acha que vir na igreja todos os dias, quando a igreja estava aberta, era muito pesado. Mas fazia parte do seu processo. Não é você que determina o tempo do seu processo. Quem determina o tempo do seu processo é Deus, é o olheiro. Então Deus, ele precisa começar a tirar de dentro de você esse excesso. E que nesse momento você tire e você começa a pensar, e o Espírito Santo vai trazer na sua mente o que é esse excesso, o que ele precisa tirar de você. As coisas que ocupam um lugar e não deixa com que o olheiro finalize o que ele tem que finalizar na sua vida. Porque a lógica é, quando a gente quebra algo, a gente joga fora e compra outro. Mas nesse caso, quando o vaso se quebrou,
Era muito mais fácil o oleiro pegar uma nova massa de barro e começar a fazer de novo, do que insistir naquela que quebrou. Só que não é isso que o oleiro faz. A mensagem do oleiro para Jeremias é: enquanto estiver nas minhas mãos, eu não desisto. Enquanto você estiver nas mãos do oleiro, ele não vai desistir de você. Não importa se você quebra uma, se você quebra duas, se você quebra e ele tem que refazer, se ele já tirou um excesso de você de pedra, de areia, mas ele tem que continuar tirando. O oleiro, ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai desistir de nós. E Deus está falando para você essa noite: enquanto você estiver nas minhas mãos, eu não desisto. E eu não vou parar de fazer. Se você ficar nas suas próprias mãos, você desiste. Então a gente desiste do processo muito fácil. Isso é do ser humano. A gente vê que a gente está sendo confrontado, que está difícil essa situação, que a gente não está conseguindo, a gente desiste. Mas o oleiro, quando ele começa a fazer, quando ele olha para você e vê que você tem excesso a ser eliminado, ele começa a falar: eu vou eliminar esse excesso, porque ela vai se tornar um vaso. Ele vai se tornar um vaso. Quando saímos da mão do oleiro, sem estar pronto, nós não temos resiliência e não temos a capacidade de suportar sem quebrar. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente está bom, que a gente está bem, e a gente sai da presença de Deus. E aí, quando a gente chega lá fora, a gente não tem capacidade de suportar as circunstâncias do mundo. A gente não tem a resiliência de suportar a pandemia, de entender que a gente, infelizmente, está fazendo os cultos online, mas que mesmo assim a gente está trazendo a palavra de Deus. Porque quando o oleiro ele está ali na roda fazendo barro, né? A roda, eu falo as circunstâncias das nossas vidas. O barro somos nós. E quando Deus ele começa a colocar a mão em nós e começa a trazer forma, vem uma pressão grande. E aí a gente começa o barro, quando ele começa a ser feito, ele começa a mexer ali na roda. E muitas vezes, quando começam as circunstâncias nas nossas vidas, a gente já começa a ficar amedrontado. Mas é porque a gente tem medo do processo. E o processo, ele não tem que ter medo. Você tem que entender dentro de você que ele é necessário. E quem não é vaso e tem formato de vaso, vive apenas um eco daquilo que poderia ser preenchido. Então, quem pensa que é vaso e não é vaso, acha que está cheio, acha que já vive na profundidade de Deus, mas está se enganando, está enganando a si mesmo. Quando a gente não tem o formato de vaso, a gente entende que a gente ainda é barro. Mas quando a gente já acha que a gente está pronto, a gente determina isso sobre as nossas vidas, a gente acha que a gente já está pronto para encarar o mundo, quando na verdade a gente ainda é barro e Deus ainda tem muito excesso para eliminar, e a gente acha que a gente já eliminou esses excessos. Muitas vezes você passa por uma revisão de vidas, Deus começa a eliminar um excesso na sua vida. Aí você começa a trabalhar no revisão de vidas, você vai vendo que ainda existe excesso para Deus eliminar na sua vida. Em discipulado com o seu líder, né? Você vai tomar um lanche com o seu líder, ele começa a tratar esses excessos na sua vida, e aí você começa a entender que você ainda é barro e que você tem muito excesso para eliminar. E quem vai determinar isso sobre a sua vida não é você, mas sim Deus. E Deus, ele nunca vai derramar algo se o vaso não for suportar. Então Deus, ele nunca vai te entregar algo se você não suportar aquilo que ele está te entregando. Deus, ele nunca vai derramar algo na sua vida se você não está pronto e preparado para receber. Por quê? Porque se ele colocar dentro de você, na primeira circunstância que o mundo oferecer, ou a sua vida te oferecer, você quebra, você trinca. E Deus, ele começa a derramar algo na sua vida quando você começa a estar forte e resiliente para suportar aquilo que ele está entregando sobre a tua vida. E não tenha medo de estar nas mãos do oleiro, porque ele sabe trabalhar nas suas deformações. Acredite na moldagem de Deus. E talvez você se questione o porquê você ainda não está vivendo na profundidade. O rio, ele está lá, ele já está estabelecido sobre a sua vida.
Mas a decisão de caminhar em direção a esse rio, de andar em direção a ele, andar para ir na profundidade dele, só depende de você. A decisão é sua. Então que nessa noite você começa a refletir quais são as deformidades que você tem. Quais são os excessos que Deus tem que trabalhar em você. Que Deus precisa trabalhar em você. E você pode falar, nossa Marina, mas é difícil, eu não sei se eu vou aguentar. A partir do momento que a gente coloca as nossas vidas nas mãos do olheiro, ele já começa a criar uma atmosfera sobre as nossas vidas, de suportar, de proteger. Porque ele sabe que você está entendendo que o processo ele é necessário. Ele sabe que você está entendendo que você precisa ir mais profundo. E quanto mais profundo em Deus a gente vive, mais a gente suporta as circunstâncias do mundo. Eu não estou falando para você que é fácil, que vai ser fácil você descer a casa do olheiro e depois que você descer vai continuar sendo fácil. Muito pelo contrário. Quando a gente se posiciona, a gente tem que se posicionar sem olhar para trás, sem retroceder. Porque se a gente retrocede, a gente não tem maturidade para isso. Então a gente tem que ir além. Então se eu me posicionei hoje a descer a casa do olheiro, a buscar a profundidade em Deus, eu não posso retroceder e tirar o pé. Muito pelo contrário, eu tenho que começar a colocar meu pé e ir andando em direção a essa profundidade. Eu tenho que começar a caminhar nessa profundidade, porque quanto mais profundo em Deus eu estou, mais protegido eu estou. Quanto mais eu ando em direção a ser profundo em Deus, mais eu quero Deus, mais eu quero Deus. Eu quero estar mais na presença de Deus. Amém? Então eu vou pedir para você ir na sua casa fechar seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, mas que nesse momento você comece a falar com o Senhor e comece a falar as deformidades que Ele precisa trabalhar na sua vida. Quais são os excessos que Ele tem que tirar da sua vida? É sua vida emocional que muitas vezes manda em você e faz você de capacho. Muitas vezes a sua dificuldade financeira coloca você lá embaixo. E você esquece que você tem um Deus que pode todas as coisas. Às vezes seu casamento está em crise e você não sabe para onde ir. E você esquece que você tem um Deus que pode todas as coisas, que pode refazer o seu casamento, que pode mudar você. E isso só depende de você. Não vai depender de mim, nem dos pastores. Isso é uma decisão sua, é algo pessoal seu. Então que neste momento você aí na sua casa, você comece a clamar a presença de Deus. Você começa a falar, Deus, eu quero ser refeita essa noite. Eu quero andar em direção ao profundo. Eu cansei de molhar só os meus pés. Eu quero me molhar por inteiro. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Queridos, nesse momento Deus está levando você à casa do olheiro. É o seu momento de começar a ser refeito. Você está dando início ao processo de Deus sobre a tua vida. Só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Queridos, lá na passagem, quando Daniel ele é colocado na cova dos leões, ele foi colocado ali porque ali fazia parte do processo dele. Mas ele sabia que ali no processo ele não seria tocado, porque ele sabia o Deus que ele servia. Assim é comigo e assim é com você. Quando nós somos colocados em circunstâncias,
mas nós entendemos que faz parte do processo. Nós sabemos que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós entendemos que o processo, ele dói, ele machuca. Muitas vezes a gente acha que a gente não vai suportar, mas o processo é necessário. Então, quanto mais a gente busca ser moldado e forjado na presença de Deus, mais profundo a gente vive, mais além a gente vai, mais áreas das nossas vidas são rompidas, mais coisas nós conquistamos na presença de Deus. Então, que neste momento você rasgue seu coração e continue a falar: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero ir mais profundo. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que Teu Espírito Santo, Deus, vá em cada casa neste momento, visitando, Deus, cada coração. Eu não sei, Pai, quais são as deformidades que essas pessoas têm, Deus, mas o Senhor conhece. Então, que neste momento Teu Espírito Santo, Pai, começa, Deus, a moldar, começa a refazer, Senhor, ó Deus, essas deformidades, que caráter começa, Deus, a ser forjados na Tua presença, Deus, que Teu Espírito Santo, Deus, começa, Pai, a trazer a Tua luz, ó Deus, trazer, Pai, o Teu sobrenatural, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos, ó Deus, o culto de hoje diante da Tua presença, Pai. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é Deus e sabe de todas as coisas, Deus, em nome de Jesus. Amém? Vou falar um pouquinho com vocês sobre dízimo e oferta. A gente está com a igreja aberta aos sábados, então quem quiser pegar a felipeta, pode vir retirar no sábado. E quem quer também trazer o seu dízimo, a sua oferta, o pastor vai estar orando pelos dizimistas que estiver vindo no sábado, entregar a oferta, entregar o dízimo. Você que está nos assistindo e você não é membro da nossa igreja, que você seja fiel ao dízimo na tua igreja. Mas se você quiser fazer uma oferta, você fique à vontade. No vídeo vai aparecer o QR Code, a agência, conta e tem o telefone do pastor Renato. Quem for fazer depósito ou transferência, manda o comprovante para ele. Mas se você quer vir buscar o seu olhinho de unção, a sua felipeta, que você tire um dia no seu sábado para estar vindo na igreja e estar trazendo o seu dízimo e recebendo uma oração. Amém? Que você tenha uma semana sobrenatural. Eu profetizo sobre a tua vida que de terça-feira em diante você vai ir além dos seus limites, você vai romper os seus limites e que você vai para a melhor semana da tua vida. Amém? Glória a Deus. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando